hoje é Reavives o Dom. E o texto que nós vamos ler é 2 Timóteo 1, 6 a 8. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espíritos de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus abençoe, então, a leitura da sua palavra, ainda uma oração, né? Grande Deus, eterno Pai, abençoe as pessoas que estão neste momento ouvindo essa ministração. Que o Senhor dê concentração, que o Senhor dê entendimento, iluminação, que o Teu Espírito mesmo esteja trabalhando, ó Pai, trazendo um novo despertar, derramando sempre, ó Pai, do Teu amor, da Tua bondade, fazendo com que as nossas vidas, apesar de vivermos num mundo tão difícil, tão caótico, com relacionamentos com seres humanos cada dia mais complicado, ainda podemos sentir amor, o Teu amor, ó Pai, a Tua paz, a Tua alegria. É isso, Pai, que nos motiva, nos dá força para caminhar. Somente o Senhor, ó Pai, faz com que tudo tenha sentido. Somente o Senhor, ó Pai, nos conserva fortes e firmes na Tua presença. Por isso precisamos, ó Pai, que o nosso amor esteja sempre, cada dia mais, em intensidade maior. E por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nós, para que esse amor sempre aumente mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você sabe que essa é uma epístola do apóstolo Paulo, né, ao jovem pastor Timóteo, né? E Paulo afirma que recorda, né, entre outras coisas a respeito de Timóteo, que ele tem uma fé sem fingimento. Isso é importante, né? É a mesma que ele aprendeu com a vovó Lloyd e a mamãe Eunice, né? E por essa razão, Paulo escreve ali nessa epístola, né, escrevendo a Timóteo, né? Ou seja, por essa fé sem fingimento, né, uma fé autêntica, ele admoesta, né, esse jovem pastor, que reavives o dom de Deus que há em ti. Interessante essa expressão reavives, né? Mas essa também é nós vamos falar um pouco desse reavivar, mas também essa é uma admoestação que devia ser feita a todo cristão, né? Que de alguma forma esfriou. Não é raro esse esfriamento, né? Nós vimos lá que toda uma igreja pode esvaziar no seu amor, né? Como a igreja de Éfeso. Lemos nas profecias que Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse é um tempo do esfriamento do amor, né? Um tempo que está próximo à vinda do Senhor Jesus, antecedendo aí também a vinda do anticristo, né? Um tempo em que as pessoas estão em apostasia, ou seja, estão abandonando a fé, né? Mas aqueles que foram um dia chamados, salvos, contemplados, né? Que experimentaram o dom de Deus, o dom do amor, às vezes pelo convívio com tanta maldade nesse mundo, né? Com tantos erros, às vezes até mesmo dentro das comunidades, esfria um pouco, né? Há toda uma situação que às vezes é levada a esfriar. Mas, como diz Paulo, se você sempre teve uma fé sem fingimento, ou seja, há pessoas fingidas, né? Em todos os setores da atividade humana, né? Não só aí no meio político, né? Que isso parece que ser regra geral, ser fingido, né? Mas em todo lugar há pessoas fingidas dentro da sua família, né? Às vezes na família da fé tem pessoas que são joio, né? Estão ali por várias razões, né? Mas dificultam muitas vezes essa situação de comunhão mais intensa. Então, às vezes, nós damos uma esfriada, né?
E só que não podemos nos acomodar e nos conformarmos a essa situação de que, então, né, já não estou tão assim, né, ligado às coisas de Deus como antes. Paulo falou, não, você precisa reavivar esse dom, né? E Jesus cobrou isso da igreja de Éfeso, que nós lemos lá, tenho contra ti que abandonaste o seu primeiro amor, né? Então é necessário, ele falou, que a igreja se arrependa dessa falta de intensidade, né, no amor de Deus, em fazer a obra com amor. Até eles faziam, como a gente viu, né? Eram zelosos, operosos, boa doutrina, né? Eram pessoas que realmente estavam ali levando a obra de Deus a sério, mas já não tinha aquela intensidade, aquele amor, né? Então isso faz falta. Jesus falou, você precisa se arrepender dessa conduta, dessa situação, né? Então, veja que então alguém que desfrutou de uma espiritualidade verdadeira, né, pode muitas vezes se encontrar numa situação de esfriamento, né? Qualquer cristão, então, como diz Paulo, como disse Jesus, cobrando, né, a volta ao primeiro amor, pode reavivar o dom do amor, o dom da graça, né? Com certeza precisa crer na necessidade de voltar ao primeiro amor, a uma espiritualidade como no início da fé, né? Voltar ao primeiro amor é aquela espiritualidade do início, quando você se converteu, quando você caminhava em nuvens, né? Não havia coisa melhor do que crer no Senhor, do que conhecer a palavra, do que experimentar o amor de Deus, do que ter vida de oração, leitura da palavra, toda aquela situação, né? Então, para que haja essa necessidade, nós vamos comentar algumas coisas aqui, né? E é preciso haver uma radical renovação espiritual, né? Mas como? Como reavivar esse dom, né? Então, algumas práticas que se encontram na palavra de Deus, né? Nós vamos comentar aqui, que elas são tremendamente necessárias para que esse reavivamento ocorra. Em primeiro lugar, sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo, né? Por quê? Porque Timóteo estava já acomodado, né? Estava tudo bom, estou na igreja, né? Se eu morrer hoje, estou salvo, né? Tudo que eu gostaria é que a minha vida continuasse, né, nos caminhos do Senhor, eu estou, né? Mas já fazia aquilo já por rotina, né? Já fazia aquela coisa já meio que acomodado, já sem aquele amor, aquela intensidade, aquele prazer, né? E a complacência é o inimigo mortal do desenvolvimento espiritual. Se você já está satisfeito, acomodado, você vai parar aí mesmo, você não vai desenvolver-se espiritualmente, né? Então você tem que querer mais, né? Isso você tem por toda a Bíblia, né? Mais de Cristo, né? Paulo falou, eu oro para que você transborde, né, desse amor, que você conheça a largura, a profundidade, né, a extensão com todos aqueles que amam o Senhor, desse amor, né, que faz com que seja algo que não cabe em nós, que transborde. Quer dizer, eu oro para que você não se acomode, para que você queira mais do Senhor, mais e cada vez mais. Então a primeira coisa é estar insatisfeito, né? Não posso achar que eu já alcancei um nível na minha vida espiritual, né? Estou satisfeito com o nível que eu alcancei, né? Já conheço bastante de teologia e da palavra, né? Sinto que eu estou sim firmado no Senhor, né? Até ajudo no trabalho da igreja, faço ali sempre com muito zelo, né? Mas cadê aquela sede?
cadê aquele desejo de mais, né? É que nem o Salmo 42, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus Altíssimo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Então, acomodação, né, é sinal de frieza, é sinal de esfriamento, né? Pode até ser com zelo, como a igreja de Éfeso era zelosa. O Senhor Jesus elogiou, né, o zelo e a dedicação da igreja. Isso poderia ser confundido com amor, né? E o Senhor Jesus, não, você deixou o seu primeiro amor. E você precisa se arrepender, né, dessa atitude para comigo, dessa atitude para com a palavra, dessa atitude para com a igreja, dessa atitude para com o evangelho, né? Então é uma atitude que Jesus mesmo condena, né? Então, alma satisfeita é uma alma estagnada, né? Então, veja, por exemplo, Paulo, quando ele fala de bens terrestres, ele diz assim, aprendi a estar contente, né? Mas quando se refere à vida espiritual, ele diz, olha, eu prossigo para o alvo, né? Ainda não me julgo que tenha alcançado a perfeição. Está vendo como é que é a coisa? Em relação às coisas do viver aqui, né, a gente aprende a viver contente com a fartura, com a falta, né, com as dificuldades, as circunstâncias, aprende a viver contente. Mas no que se trata da vida espiritual, nós não podemos achar que está bom, né? Que estamos contentes, né? Prossigamos ainda para o alvo, né? Para a medida da estatura do Senhor Jesus, né? Para que o Senhor complete a obra que Ele começou em nós. Então, essa é a primeira coisa que precisa acontecer, né? Não estarmos satisfeitos, querendo mais e mais do Senhor. Senão é sinal de acomodação, de esfriamento, porque a vida cristã é feita porque Deus é algo inesgotável, o amor de Deus é algo que não cabe em nós, e é sempre bom, necessário, querermos mais. Segundo lugar, decida-se vigorosamente por uma radical transformação da sua vida. Às vezes a acomodação tem muito a ver com a maneira como estamos vivendo agora, né? Às vezes assim, desencorajados a falar de Jesus, do Evangelho, desencorajados a testemunhar da graça de Deus que foi dada a nós, né? Paulo usou a palavra covardia para Timóteo, né? Veja, Timóteo, né? Deus não nos tem dado espírito de covardia, Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, é necessário que para sairmos da situação de acomodação, precisa haver uma radical transformação da nossa vida, né? O Senhor não quer covarde, mas tem nos dado esse espírito de poder, né? Ou seja, o poder já existe em você, só precisa reavivar, né? E amor, o amor já existe em você, é fruto do Espírito Santo. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, essas qualidades, Paulo diz, já existem em você, Timóteo. Já foi dada. Você é crente, sim, né? Esfriamento não significa que você deixou de ser cristão, né? Você só precisa de uma nova postura para que reavive, né, essa chama, né? Essa chama essa brasa que muitas vezes anda esfriando aí, né? Então é importante que venhamos a ter, no caso da moderação, vida equilibrada e sóbria, né? Muitas vezes nós já adotamos um estilo de vida que não encaixa
naquela aspiração espiritual que estávamos falando, de mais de Deus, mais do amor de Deus, mais espiritualidade, mais da paz, né? Até porque por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar de muitos. Então nós não podemos nos conformar com o estilo de vida desse mundo, porque é esse estilo de vida iníquo, né, acostumado com que as coisas são assim aí fora, é que mata o amor. E nós devemos, então, ter uma nova atitude radical de mudança, né, uma nova postura de vida, se nós desejarmos, né, reavivar o dom que já foi dado a nós, já existe em nós, né, ou seja, mudar de postura, de atitude, né? Temos que pôr toda a nossa alma em nosso desejo por Deus. Ou seja, não, há um lugarzinho na minha vida para Deus, né? Mas tem que pôr toda a alma, né? Em tudo que fazemos, né? Porque o seu trabalho aí fora também é para glorificar a Deus, os seus estudos é para glorificar a Deus, né? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, já que fomos chamados para a glória de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. A ida à igreja, né, em alguns cultos, não deve ser mais uma programação que você tem como opção, né? O que eu vou fazer no fim de semana? É mesmo, né? Faz tempo que eu não vou na igreja, estou precisando ir na igreja. Quer dizer, não pode ter essa postura, né? A postura é o coração total, né? No relacionamento com Deus, nesse desejo por Deus, não sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Em terceiro lugar, colocar-nos no caminho de bênção ou da bênção, né? Como eu disse, a graça já foi concedida, você já tem, ela já existe, ela está no estado que precisa ser reavivada, como uma brasa, mas não pense que esse reavivamento vai ser como um raio que cai do céu, né? Então, Deus é que vai me reavivar, eu ando tão desanimado com as coisas de Deus, né? Gostaria que Deus me reavivasse. Pode pedir sim, deve. Isso já é um sinal muito importante de que você realmente já está sendo trabalhado pelo Espírito Santo para isso. Mas é uma situação pela qual o chamado a voltar ao primeiro amor feito por Jesus e a admoestação de Paulo para Timóteo de reavivar indica, sim, atitude também da pessoa, né? Atitude da pessoa. Há caminhos, por exemplo, claramente estabelecidos que levam diretamente aos verdes pastos, né? Santidade, preciso santificar a minha vida, né? Justiça nos meus relacionamentos. Eu não posso ser injusto nos meus relacionamentos aí fora. Às vezes é preferível você ter um pequeno prejuízo do que você ter tido vantagem, mas essa é uma vantagem que denigre você como uma pessoa santa, uma pessoa do Senhor, né? É necessário sermos justos, pesos e medidas justos, né? O Senhor quer ver pessoas que reflitam o caráter de Cristo, né? Então você pode sim não entrar no vício dos relacionamentos aí fora. Todo mundo faz assim. Você é filho de Deus, você não quer ser condenado com o mundo. Se as pessoas não são honestas, eu preciso ser. Se elas têm práticas comerciais desonestas, eu não posso ter. Se há uma situação aí em que isso venha denegrir o seu caráter, porque isso deforma o caráter. Essas formas de relacionamento mundanas e injustas deformam o caráter. Por isso que esfria,
por isso que já não anda com aquele amor. Você começa a se envergonhar do que você fez, por isso que o amor esfria, né? Necessário, então, haver uma situação de reconsagração, e é isso que o Senhor quer de nós. Volte ao primeiro amor, volte a se consagrar, volte a ser como você era antes. Tudo já foi dado para você, a salvação já foi dada, a vida eterna já foi dada, o Espírito habita em você, você é nova criatura, né? Você continua, às vezes, sendo zeloso pelas coisas de Deus, mas já aquele amor deu uma esfriada muito grande. Isso não é bom para quem realmente deseja adorar a Deus, né? Uma coisa é desejar avivamento, por exemplo, e ao mesmo tempo negligenciar oração e devoção, né? É desejar um caminho e andar em outro. Eu gostaria que o Senhor me desse uma nova renovação, né? Uma renovação no meu viver, eu preciso avivar de novo. Mas não tem prazer na devoção, na oração, né? Vai se reavivar para quê? Né? A pessoa deseja uma coisa, mas quer andar em outro caminho, né? Em quarto lugar, é necessário experimentar o arrependimento, né? Porque o que Jesus fez com a igreja de Éfeso, ao chamar ao primeiro amor, ele usou a palavra arrependa-te. Arrependa-se, senão eu venho e tiro o candeeiro, né? Leve isso a sério, né? Arrependimento, muitas vezes, tem que ser entendido e como fruto de uma reflexão, uma tomada de consciência, né? Metanoia, quer dizer, passa mais pela mente do que pelo coração. É uma mudança consciente, né? De que eu preciso fazer, no sentido de perceber que longe do Senhor a minha vida não foi abençoada, né? Longe do Senhor a minha vida não pode caminhar como deveria caminhar, né? Então, às vezes, um apressado arrependimento significa rasa experiência espiritual e deficiência de convicção na vida toda. Quer dizer, eu me tornei cristão, eu senti aquela emoção, né? Mas ainda não houve aquela profundidade de consciência, de arrependimento que te leva a não ficar dividido, né? Gosto de algumas coisas no mundo, mas, né, eu ainda sei que eu preciso caminhar com Deus. Quer dizer, essa situação de dubiedade, de pensamento dividido, de não querer assumir a fé de verdade, né? Isso precisa ser fruto de uma reflexão. Esse arrependimento, por isso, não pode ser algo assim, vou fazer uma nova promessa de recomeçar, né? Eu vou fazer um esforço para voltar. Não é isso. Tem que ser fruto da sua reflexão que levou a você a perceber que não dá para viver sem Jesus, né? Quer dizer, ou seja, não quero mais viver da forma que eu vivo, porque isso mata o meu relacionamento com Deus, né? Então, deixe a tristeza, segundo Deus, fazer seu trabalho de cura. Você conhece essa expressão, né? Paulo usa essa expressão em Coríntios. A tristeza, segundo Deus, e a tristeza, né, segundo o homem, né? A tristeza segundo o homem é aquela tristeza que leva à morte, né? É a tristeza de alguém que não se arrependeu do que fez, mas ao mesmo tempo sente o peso do seu pecado e da condenação. A tristeza segundo Deus é aquela, né, tristeza que vem de Deus, ou seja, eu me entristeci por praticar aquilo que Deus condena. Então essa tristeza é boa, porque me leva ao arrependimento, me leva à vida, me leva a voltar aos caminhos do Senhor. Então é necessário que essa tristeza, né, segundo Deus, faça a sua obra
no meu coração e me cure, até que deixemos a consciência do pecado nos ferir. Então, é nosso desprezível hábito de tolerar pecado que nos mantém nessa condição de meio mortos, né? Tolera o pecado aqui, há uma situação de conformidade ali, de acomodação aqui, não sou tão radical, né? Sou cristão, mas me permito algumas coisas, quer dizer, e isso vai fazendo com que você vá esfriando, sem que você perceba o amor a Deus, ao Evangelho, a Cristo e à Igreja, e já não é como no início da sua fé, por causa dessas situações de não querer parecer radical e fanático, né? Uma pessoa que não tem, né, jogo de cintura, como se fala aí fora. Não. Evangelho é evangelho, né? Jesus falou, quem não é por mim é contra mim. Isso é radical. Quem comigo não ajunta espalha. Isso é radical, né? O evangelho é radical. Em quinto lugar, na expressão de Paulo, então não te envergonhes do evangelho e do testemunho do nosso Senhor. Esse é um sinal de espiritualidade fraca, quando você se envergonha do evangelho, na frente dos seus amigos, das pessoas com quem você convive, né? E também nunca mais fala de Jesus para ninguém. Tem vergonha de dar testemunho a respeito do Senhor, né? Tá vendo? Isso é um sinal. E foi isso que Paulo falou para Timóteo: não te envergonhes do evangelho, né? Nem do testemunho do nosso Senhor. Ou seja, quando a pessoa chega nessa situação de ter vergonha de falar de Jesus, vergonha da palavra de Deus, né? Então realmente ela esfriou muito, e é necessário que aviva o dom que há nela, né? E Paulo acrescenta um pouco aí: participa dos sofrimentos a favor do evangelho no poder de Deus. Ou seja, às vezes a pessoa se envergonha de dar testemunho do evangelho e testemunho de Jesus para não sofrer perseguição, para não ter que sofrer, né, de alguma forma, críticas, né? E não tem jeito de você reavivar, passar por um reavivamento espiritual, porque o Evangelho se trata de Jesus, né? Proclamar o Evangelho é proclamar Jesus, né? Ser uma pessoa reavivada é uma pessoa que crê firmemente que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Que Ele vem para julgar vivos e mortos. É um chamado ao arrependimento das pessoas que não querem servir a Deus. Se eu tenho vergonha dessa mensagem do Evangelho, é sinal que eu esfriei muito, preciso de um reavivamento. Não posso me envergonhar de Jesus e da sua mensagem, né? Então, veja como isso é uma coisa bem profunda. Às vezes não nos damos conta de quanto vergonha nós temos, né? Você tem vergonha do Evangelho, não tem? Da palavra? De dizer que crê na palavra? Você tem vergonha, né? De falar de Jesus, do Evangelho, do amor de Deus? Então, você precisa reavivar o dom de Deus que um dia habitou no seu coração, está aí, mas está em situação de esfriamento, né? Eu gostaria de voltar ao primeiro amor. Então tenha coragem de testemunhar de Jesus, senão não voltou, senão não tem convicção mais da salvação e da mensagem do Evangelho, né? Não ama Jesus profundamente. Em sexto lugar, acerte a sua vida onde quer que seja possível, né?
Então, né, tem algumas coisas na minha vida que eu preciso colocar em ordem, né? Enquanto eu não fizer isso, eu acredito que eu não tenho condições de voltar ao primeiro amor, à prática do Evangelho, e isso serve como desculpa para não reavivar o dom que existe em ti. Jesus admoesta, né? Volte ao primeiro amor, arrependa-te, né? Mas geralmente nós usamos, né, a maneira como estamos vivendo, os problemas que temos para resolver, como uma desculpa para isso. Então coloque em ordem a sua casa, suas contas, né? Trabalhe. Se você se desentendeu com alguém, vá o mais rápido que puder e se esforce para reconciliar-se, né? Isso vai caber somente a você. Como eu disse, não vai vir um raio lá do céu, não fique esperando aí, né? Um êxtase num culto. Coloque a sua vida em ordem, a sua casa em ordem, né? Tanto quanto for possível, então, você precisa endireitar o que está torto. Isso é recomendação da palavra, né? No que caber a vós, tende paz com todos os homens. Se não for possível, tudo bem, mas, né, se esforce para fazê-lo. Em sétimo, ajuste a sua vida à orientação da palavra, a textos do Novo Testamento destinado a nos instruir no caminho da justiça. Pega o Salmo 15 lá, né? Quem habitará no monte do Senhor? Tem uma lista lá daqueles que assim fazem. Então isso passa pelo fato de que um homem honesto, também com a Bíblia aberta, um bloco de anotações, um lápis para fazer a sua meditação da palavra, com certeza descobrirá bem rápido o que está errado consigo mesmo. Quando você lê a palavra, ela vai mostrar o que é que está errado com você mesmo. Mas faça isso com calma, anote, medite, né? Faça algo assim, não leia a Bíblia por ler, não é um romance. A palavra diz em meditar de dia e de noite, né? Então é necessário esse autoexame, né? E que se faça de joelhos, né? E quando levantar para obedecer os mandamentos de Deus. Né? Tem que ter postura, tem que haver uma situação aí. Senhor, eu li a sua palavra, vejo a minha situação pessoal, reconheço que não está em ordem. Ou ouvi essa pregação de agora a pouco. Sei que preciso mudar realmente meu estilo de vida, a maneira que eu estou vivendo, né? E tem que ter atitude. Tenho que ter atitude, né? Não posso ter timidez. Eu tenho que realmente levar em consideração que o relacionamento com Deus é a coisa mais importante na minha vida, ou a única coisa que importa, afinal de contas. Se você chegar a essa conclusão, de que o relacionamento com Deus é a única coisa que importa realmente na sua vida, tenho certeza que todas as demais coisas você vai ajustar a essa sua convicção. Não, Deus é aquilo que é a única coisa importante para mim. O resto são coisas do viver aí, não vou levar nada dessa vida, né? Essa pandemia aí está mostrando que bens materiais, de repente, não são tão importantes, né? Saúde você pode perder de uma hora para outra, né? Há toda uma situação pela qual a vida é incerta. Então é importante nós refletirmos e considerarmos que a única coisa que importa no nosso viver é a salvação, é o relacionamento com Deus. Não posso ter vergonha disso, não posso ter vergonha do Senhor, não posso ter timidez, eu preciso assumir que eu sou uma pessoa do Senhor. Se isso acontecer, com certeza o reavivamento do que já existe, né, da fé que já existe, né, será algo tranquilo, normal, né?
Então tenha intenções sérias. É o finalzinho aqui da nossa meditação, do nosso estudo. Abra mão dos muitos entretenimentos que ocupam a sua vida. Você está se ocupando com coisas demais. Para isso aí você fica pensando, bom, se sobrar algum tempo, eu vou me dedicar ao meu relacionamento com Deus. Então, você não está com intenções sérias de reavivamento na sua vida, né? Vai ter que abrir mão das coisas que têm impedido você de buscar uma espiritualidade maior, verdadeira, né? De que o amor de Deus seja reavivado em você, porque você se ocupa com coisas demais. Olha que Jesus advertiu que seria como nos dias de Noé, né? As pessoas estavam ali vivendo as suas vidas despreocupadas, né? Até o dia em que o Senhor veio, vigiai, pois não sabeis o dia e a hora que vem o vosso Senhor. E no finalzinho, ali no capítulo 1, versículo 14, Paulo dá uma mensagem última aqui nesse trecho, né? Essa perícope para Timóteo. Guarda o bom depósito, já tem, né? Mediante o Espírito Santo que habita em vós. Ou seja, necessário que esse tesouro, né, da presença do Senhor, do Evangelho, de tudo aquilo que cerca o viver em Cristo, a salvação, seja considerado como um tesouro que precisa ser realmente, né, considerado na nossa vida. Do contrário, não vai ter reavivamento nenhum, né? Reavivar religiosamente é uma coisa, né? Voltar aos trabalhos normais numa igreja é uma coisa. A igreja de Éfeso fazia tudo certinho, com zelo. Jesus elogiou, viu? Mas olha, está faltando colocar amor na obra, né? Está faltando voltar ao amor. E eu admoesto de Jesus, essa igreja de Éfeso, que se arrependa, né? Veja, o tom que Jesus usou pela falta de amor, de fazer as coisas com zelo, mas sem amor à causa, né? Então, que isso tudo nos leve a reconsiderar, né, essas questões no nosso viver. Nós vamos terminando aqui, Deus abençoe a sua vida, né? Ainda nesse domingo teremos aí, não teremos atividade no templo, tem gente perguntando, né? Segunda é que o prefeito vai reunir aí, fazer um decreto, espero que seja flexibilizando, né? A Secretaria de Saúde já aprovou as propostas de todas as igrejas, né, para essa flexibilização, só nos resta agora também aguardar. Então, domingo ainda estaremos aqui de manhã com essa live, à noite também. Vamos terminar aqui, Deus abençoe a sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe a pessoa que ouviu esta palavra. Conceda a ela a tua graça, Senhor, que ela seja revestida sempre do teu cuidado e proteção, que a tua bênção a acompanhe e que o Senhor dê a ela o alimento material e espiritual. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e até mais ver.